Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, bom dia, seja bem-vindo, você ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e 820 AM, a nossa rádio pública. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor nos cursos de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e está começando agora mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Lembrando que você também pode assistir o Fora da Curva pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva. E lá você também pode mandar perguntas e comentários sobre o tema do dia para nossos convidados. E hoje é sexta-feira, que esperar das eleições? No domingo, o Brasil vai escolher o novo presidente e também o governador, senadores, deputados federais e estaduais. E na expectativa de fazer uma leitura do quadro político do país, Fora da Curva convidou hoje o cientista político Sérgio Ferraz e a jornalista e pesquisadora do SOS Corpo, Carmen Silva. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes Fora da Curva. Sejam bem-vindos. Bom dia. Queria já começar perguntando sobre ontem que a gente teve o último debate entre os candidatos para presidente. Eu queria que vocês trouxessem aí o ponto de vista de vocês. O que é que vocês acharam? Vocês acham que os debates tiveram um impacto na eleição desse ano? Então, acho que é muito bom no dia seguinte do debate poder conversar aqui com os ouvintes do Fora da Curva. E já queria aproveitar para parabenizar o Fora da Curva porque esses programas, durante toda a campanha eleitoral, conseguiram segurar o nível do debate, conseguiram colocar o debate político na ordem do dia, já que a campanha não teve essa mesma possibilidade, né? Nós tivemos uma campanha eleitoral com muito pouco debate programático, muito pouca análise política, posicionamentos, de fato, com consistência para que o eleitor pudesse escolher. Ontem foi uma exceção a essa regra, acho que o debate conseguiu ter um nível que era desejado que tivesse no conjunto das eleições. Com poucas exceções, né, a ausência da candidatura de Bolsonaro é também muito sintomática do significado dessa presença, que do meu ponto de vista é uma presença bastante nefasta na política brasileira. E a ausência dele também demonstra o total desapreço pelo debate democrático, o total desapreço porque o que pode significar uma eleição, né? Especialmente uma eleição num período como nós estamos vivendo no Brasil, com uma grande crise política, com um golpe que está promovendo regressão de direitos. Então ele fez essa demonstração. Eu queria começar essa análise por aí, mas acho que tem muito mais coisas desse debate que a gente pode explorar. Vai entrar nisso ainda, né? Mas e você, Sérgio, o que você achou do debate ontem? Olha, eu concordo com Carmen. Eu acho que o debate foi importante. Ele foi importante e foi exemplificativo de algumas características do processo eleitoral esse ano. Ele foi importante porque eu acho que houve, da parte dos candidatos, da parte de quase todos os candidatos que estavam presentes ontem, um compromisso claro com o processo democrático e um contraste entre a postura dos candidatos que estavam civilizadamente ali, debatendo suas ideias, se expondo ao contraditório, e a ausência do candidato da extrema-direita. Então, acho que isso foi bom. Os candidatos souberam, durante a maior parte do tempo, mostrar à população esse contraste. E acho também que aconteceu uma coisa ontem que é exemplificativa da forma como essa campanha eleitoral vem se desenrolando, né? Enquanto os candidatos debatiam na TV Globo, a TV Record, propriedade do Bispo Ed Macedo, exibiam entrevista exclusiva com o candidato da extrema-direita, né? É curioso que ele não tenha ido ao debate por conta, supostamente, de uma interdição médica. Interdição médica essa que parece que não funcionou para ele receber a equipe da Record em casa, respondendo às perguntas essas formuladas de maneira extremamente dóceis, agradáveis, confortáveis ao candidato, né? E, por último, eu quero sinalizar que houve uma tentativa de vários partidos de solicitar à justiça a proibição da exibição da entrevista, já que ela violaria determinadas normas da lei eleitoral. Infelizmente, a justiça permitiu.
Então, eu acho que a gente vai desenvolver ao longo do debate, mas há vários aspectos preocupantes. Há alguns aspectos que digamos assim, que nos reconfortaram ontem, que mostraram compromisso com a democracia da grande maioria dos candidatos, mas há outros aspectos também que nos deixam preocupados, porque mostram atores fora do sistema partidário com uma influência muito grande no processo eleitoral, o que me parece nocivo. A gente também está aqui com o cientista político Michel Zaidan. Bom dia, Michel, bem-vindo ao Fora da Curva. Bom dia a vocês que estão aqui no estúdio, bom dia aos que estão nos ouvindo. E aí eu estava perguntando para ele, Michel, sobre o debate de ontem. Você teve a oportunidade de assistir, que leitura você faz desse último momento que a gente teve de debate entre os candidatos? Podia ser pior, né? Aqui no Brasil a gente nunca espera muita coisa desses debates, não é? Porque nós não temos uma esfera pública democrática, no geral. Então, ao invés de ajudar a formação da opinião política da população, muitas vezes entra numa discussão diversionista, de jogar fumaça nos olhos do eleitor. Mas ontem ocorreu uma coisa inusitada. E foi o fato de que os candidatos que estavam presentes tiveram que sim se dirigir ao grande ausente, que é o líder das pesquisas durante esse período da campanha eleitoral. E foi muito interessante, porque se a tônica dos debates anteriores era um certo antipetismo, né? Era uma frente contra o PT, dessa vez tiveram que fazer a crítica ao comportamento profundamente antidemocrático do candidato que apelou para esse atestado médico para não estar presente. A gente sabe que aquilo foi uma estratégia de campanha, porque no geral quem é favorito administra a sua margem de votos favoráveis, né? Então muitas vezes acha que num debate como esse mais perde do que ganha, né? Isso deve ter sido uma estratégia, porque ao mesmo tempo ele também não deixou de aparecer com exclusividade na TV Record para falar. E como disse o Sérgio, a partir de perguntas bem amenas e bem agradáveis, diga-se de passagem. Ele não foi questionado praticamente. Mas, como eu estava dizendo, houve o lado muito positivo de que os demais candidatos deixaram um pouco de lado o antipetismo, que é uma marca nessa campanha, e passaram a criticar de fato o Jair Bolsonaro pela atitude muito pouco respeitosa, muito pouco democrática, de se submeter realmente ao crivo dos seus oponentes ali, né? Outra coisa importante foi a intervenção do Boulos, que não perdeu a oportunidade de fazer uma crítica grande à Rede Globo. E a veicular, como chama-se, viralizar, agora é a expressão, né? Viralizar a intervenção dele. Isso é uma coisa muito positiva, porque uma coisa que está se abrindo nessa campanha é essa competição entre redes. Isso. Uma rede fundamentalista, do fundamentalismo religioso, e uma rede do fundamentalismo do mercado, digamos assim, né? Então, não deixa de ser interessante. Agora, precisa saber se, na hipótese, né, vamos supor, remota, de que o Bolsonaro vencer, se a emissora do Bispo vai ser a emissora oficiosa do regime, como às vezes a Rede Globo se coloca diante do governo do turno, digamos assim, né? De toda maneira, queria dizer aqui que nós estamos numa situação muito delicada no país, muitíssimo delicada. Não é? E que atitudes como essa levantam muitas suspeitas sobre o desenrolar da campanha eleitoral. Inclusive essa que foi colocada da justiça. Exato. A justiça nossa, não é eleitoral, o Tribunal Superiores tem dado mostra de que são às vezes leniente, conivente com essas coisas que estão acontecendo no Brasil. Parece que eles estão preparando alguma coisa, como se dissessem, vamos preparar já alguma coisa. Eu acho que eles já estão fazendo alguma coisa. Ela é preocupante, essa atitude. Que o Bolsonaro faça o que faz é de se esperar, até por estratégia de campanha. Agora, que a justiça não cumpra seu papel, punindo quem deve punir, regulando o processo eleitoral, levanta uma insegurança jurídica muito grande em relação ao que virá.
E vocês acham... vocês tiveram a oportunidade de assistir, então, a entrevista, né, com o Bolsonaro, além do debate? Pedaços. Porque foi na mesma época, foi no mesmo período. Na íntegra, Porque quando você já comentou, assim, das perguntas a menos, eu achei que você pudesse ter assistido um pouco mais. Você tem que escolher, né? Tem que fazer essa divisão. Mas é só sobre a entrevista, não vai ser sobre o conjunto, não. Eu pensei que nosso debate aqui não é mais sobre amplo. o conjunto. Sobre o conjunto, a gente está começando. Eu queria, aproveitando que a gente ainda está sobre a consequência do debate para presidente, sim. se essa ausência dele pode ter uma consequência no resultado da eleição. Né? Já que isso é visto como estratégia também. Porque, veja, pegando um pouco... Só um pontinho, Carmen, eu passo para você. Pegando um pouco o que o Michel colocou, eu acho que deve haver uma preocupação muito grande com a postura do Poder Judiciário, porque a neutralidade, a capacidade do Poder Judiciário funcionar como árbitro é uma parte essencial do próprio Estado Democrático de Direito. Que os candidatos extrapolem, que os candidatos tenham estratégias as mais variadas, muitas vezes agressivas ou muitas vezes repugnantes a certos setores, ainda a gente tolera porque faz parte do jogo, é parte da luta partidária. Mas é preciso que haja limites para isso. E para discutir mais tarde, eu só quero chamar a atenção para 3 fatos que ocorreram, 4 fatos que ocorreram nos últimos meses, né? O juiz Sérgio Moro adiou o depoimento de Lula em agosto para depois do processo eleitoral, argumentando que não seria bom esse depoimento agora para não interferir no processo das eleições. Agora, há uma semana das eleições, o mesmo juiz Sérgio Moro divulga, aparentemente sem justificativas técnicas jurídicas, a delação do Palocci. Uma informação que evidentemente causa interferência no processo eleitoral. Ontem, o Ministério Público Federal lança também, na última hora, uma nova denúncia contra Lula. E ontem também o ministro, salvo engano, do STJ, autoriza a entrevista do candidato do candidato Bolsonaro. Então, claramente aí a gente tem um problema. A do Lula, né? O Fux e o Toffoli proibiram a entrevista. E o mais importante, e a proibição da entrevista de Lula. Quer dizer, a ideia, me parece, é que se pode falar de Lula, mas não se pode deixar Lula falar. Então, isso me preocupa muito, porque sem um judiciário equilibrado, imparcial e capaz de arbitrar as disputas, a gente realmente cai num terreno extremamente perigoso. A consequência fundamental da ausência é que a ausência da candidatura de Bolsonaro no debate, ela é um símbolo. Ela é um símbolo do tipo de governo possível, né, que é um governo não afeito à democracia. E a gente, assim, esses 4 exemplos que o professor trouxe são exemplos que, na verdade, são exemplos do ponto culminante do momento eleitoral em relação ao judiciário. Mas o judiciário vem se afastando cada vez mais dessa possibilidade de ser uma justiça que possa ter um papel de defender o Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, está se afastando cada vez mais dessa possibilidade. E esse momento da reta final da eleição é bastante preocupante por conta disso. E a ausência do candidato Bolsonaro, ela tem, então, esse simbolismo do que tipo de governo que ele quer fazer. Quer dizer, não só pela ausência no debate e a presença em outra emissora de caráter fundamentalista religioso, eu também concordo muito com o professor Michel Zaidan sobre o fato de que a disputa ali é sobre que tipo de fundamentalismo, né? O fundamentalismo de mercado da Globo e o fundamentalismo religioso da Record. Mas, independente disso, o que ele está fazendo nas redes sociais, por exemplo, a campanha é toda baseada em notícias falsas, o chamado fake news, né? Toda baseada em notícias falsas, mas não são só notícias falsas. São com um teor que não tem nem um adjetivo que possa demonstrar como esse tipo de campanha está desqualificando o debate democrático. Para você ter uma ideia, circulava ontem nas redes sociais uma imagem de uma mãe dando uma mamadeira para uma criança que, tampada, quando abria a mamadeira, dentro da mamadeira era um pênis. Então, o que isso significa? O que isso significa? E esse tipo de
de objeto, esse tipo de imagem com o qual a campanha de Bolsonaro está dialogando diretamente com seus eleitores e tentando ampliar, e que consegue furar a bolha, não é diferente do deputado do próprio partido dele, de um candidato do partido dele no Rio de Janeiro, quebrando a placa do nome da rua que homenageia Marielle. Então, assim, é muito grave as demonstrações que essa candidatura está dando nesse momento eleitoral do tipo de política fascista que pretende implantar nesse país. Então, eu acho que a gente... Mas e o debate também nos alenta por isso. O debate demonstrou que é possível um segundo turno com uma forte frente antifascista. O debate demonstrou isso. Haddad vai para o segundo turno, Boulos e Ciro estão na linha de frente, porque ontem deram uma sustentação, destacando aí que o Boulos, com uma capacidade de elevar o nível do debate de uma forma brilhante, colocando a proposição de fato o que os movimentos têm colocado da resistência a esse golpe, e o Ciro, vamos dizer assim, cercando e blindando a democracia com uma leveza que garantiu que o debate tivesse um tom muito mais elevado do que em outras oportunidades. Com certeza, ali se formou um bloco, podendo, inclusive, chamar à responsabilidade a própria Marina, o próprio Meirelles. O PSDB que deveria ter responsabilidade muito diante da conjuntura. E o PSDB não teve no debate de ontem, porque o Alckmin não teve. Não teve, tá namorando mesmo com o Bolsonaro. Mas a Marina e o Meirelles falaram contra o coiso, como a gente está chamando. E isso demonstra a capacidade, do ponto de vista partidário, de uma frente ampla antifascista no segundo turno. O que, do ponto de vista dos movimentos sociais, especialmente do movimento feminista, que abriu o segundo turno, na verdade, com o 29 nas ruas, já essa capacidade de frente antifascista foi instaurada ali. Mas, do ponto de vista partidário, ela se instaurou no debate de ontem. Carmen, eu queria pegar uma carona na sua fala para dizer que o que mais nos preocupa nesse momento não é nem sequer o processo eleitoral em si. Com certeza. Esse é um aspecto. O que nos preocupa é a onda fascistizante que vem se avolumando na sociedade país, brasileira, se alimentando de várias fontes, diga-se de passagem, não é? Com o apoio dessas redes sociais, que as pessoas têm uma expectativa imensa que as redes iam democratizar o processo político no Brasil. E, no entanto, elas se transformaram em fonte de fake news, envenenando ainda mais o ambiente, né? Tornando mais envenenado ainda o ambiente, diga-se de passagem. Então, esse ambiente, essa atmosfera fascistizante que a gente está vendo aí, caracterizado por uma violência e um radicalismo muito grande, obrigaria o Poder Judiciário a ter uma postura mais forte e mais firme em defesa da democracia e defesa da Constituição, dos direitos civis, das liberdades, dos direitos das minorias. A timidez, para dizer o menos, né? Um pouco a reticência do Poder Judiciário, para não dizer outra coisa, né? A complacência mesmo, joga os cidadãos na mão da própria violência. Eles ficam sem muito apoio. Porque essas pessoas impõem uma ordem própria, que é a ordem fascista mesmo, da intolerância, da perseguição e da violência. Eu não esperava que, embora eu tivesse falado isso antes, que a espada, assim, essa eleição vai estar entre a espada e a Bíblia, mas que houvesse, de fato, essa aproximação da espada com a Bíblia. Porque isso criou um ambiente de muita intolerância para a sociedade como um todo. Há quem diga que a marcha do dia 29 exacerbou ainda essa capacidade de intolerância, de xenofobia, de homofobia, de misoginia, e já tinha essa horda da direita. Deixa eu pegar a carona. Há quem diga equivocadamente, depois eu quero dialogar sobre isso. Não estou dizendo que não. Eu só estou dizendo que parece que é como se tivesse estimulado para que ele saísse. Porque no domingo houve uma passeata. Uma bem menor, né? Uma reação do Bolsonaro. E eu já fiquei sabendo que está preparada uma passeata de evangélicos na Avenida Boa Viagem. Provavelmente é uma manifestação política
da direita, não tenho nem dúvida Não tenho disso. dúvida. Mas pegando carona em duas coisas que você disse, professor Michel, eu acho que eu achei bem interessantes, que eu acho que ajudam a gente a entender tanto o cenário que está posto e os desafios que a gente tem pela frente. Pegando o movimento do dia 29, não há dúvida que foram as maiores manifestações populares dessa eleição e se escrevem entre as maiores manifestações dos últimos anos e com um protagonismo feminino indiscutível, né? O que é que aconteceu? O que é que já está... Porque no primeiro momento, qualquer analista, independente das preferências, juntando aquela grande manifestação com os problemas que a campanha do Bolsonaro tinha tido dias antes, né? Qualquer analista diria que haveria sim uma reação nas pesquisas, que o quadro numérico das pesquisas ia se alterar. Qual não foi a surpresa de todos nós quando na segunda-feira o Bolsonaro se fortaleceu, inclusive, entre as mulheres. No primeiro momento, inclusive, houve uma reação de desconfiança das pesquisas. Aparentemente as pesquisas não estão erradas, mas aparentemente ocorreu o seguinte: ocorreu um tremendo esforço, não no domingo, para responder, porque aquela manifestação do domingo foi uma manifestação muito pequena, muito restrita, né? Mas ocorreu no próprio sábado, através das redes sociais, fenômeno que a gente não está dando conta, das igrejas, né? Se produziu uma outra manifestação. A manifestação estava acontecendo na rua, mas era traduzida como um ataque à moral dominante, como algo completamente pervertido, como se fosse uma manifestação de uma gente completamente estranha, né, à cultura média brasileira. Só que tem ainda um ponto mais preocupante. Se esse fenômeno da mentira, das fake news, aparece nos Estados Unidos e na Europa, lá, como o professor Michel estava aludindo aqui, eles têm uma esfera pública minimamente democrática e plural, que é capaz de se contrapor nas grandes televisões, nos grandes jornais, nos grandes debates radiofônicos e na própria internet, é capaz de contrapor outras versões. No Brasil, o que é que nós assistimos no fim de semana? O silêncio quase absoluto das televisões. Então, para mim, na minha opinião, o que explicou o resultado inusitado das pesquisas na segunda-feira foi essa conjunção infeliz, né? As fake news nas redes, deformando completamente o sentido da grande manifestação do sábado, a ação dos evangélicos e a ação da grande mídia. Da grande mídia. Então você tem uma aliança. Só pela omissão, ela é muito pela omissão. Não há E é uma dúvida. aliança inédita, Michel, porque nos Estados Unidos você tem a Fox News, mas você tem o resto. Aqui a gente tá uma Não tem o aliança. Não tem o resto. Não tem, Não há tem dúvida. Eu queria só, queria só organizar um pouquinho aqui a conversa, gente, porque acho que a gente abriu aqui um pano para manga para várias coisas e eu não queria deixar passar algumas das coisas que foram ditas que eu acho que são importantes da gente reforçar. Porque Carmen começou falando sobre essa nova conjuntura que deve vir aí no segundo turno, né? Onde a gente deve ter provavelmente aí uma associação de Haddad, ele indo para o segundo turno com esses outros partidos, etc. É a nossa expectativa. Vocês acham que isso pode ter um impacto, inclusive, por exemplo, em revisão de programa de governo, em revisão de propostas? Porque, como também foi muito dito, foi muito bem dito, as mulheres tiveram um papel protagonista nesse desenho aí de um segundo turno, ao mesmo tempo que as principais pautas feministas não entraram tanto no discurso dos principais candidatos. Então, vocês acham que deve haver um rearranjo de propostas, do que vai se apresentar para a nação nesse segundo turno? Veja bem, eu acho que o que não tem debate nessa eleição, apesar de aparentemente todo mundo falar de proposta, o que não está em discussão é exatamente propostas. Assim, propostas no sentido de propostas de políticas públicas. Sim. Então, não está em discussão. A força política das mulheres nas ruas no dia 29, elas, na verdade, quando eu digo que essa força abriu o segundo turno, é porque exatamente ela gerou a capacidade de ter uma movimentação antifascista, portanto, expôs que tinha um risco de fascismo. O inimigo comum conseguiu. Criou um inimigo comum. Então, o que o debate mostrou ontem é que os partidos que têm compromisso com a democracia, as candidaturas que têm minimamente compromisso com a democracia, tiveram que olhar para isso, querendo ou não, e estabelecer um inimigo comum. Então, esse é a grande conquista da pauta feminista,
é muito mais do que proposta de políticas públicas para as mulheres. A grande conquista da pauta feminista nessa eleição é ter sido um movimento que, com força política nas ruas, estabeleceu o inimigo comum. E ao estabelecer o inimigo comum, chama a esquerda à responsabilidade. E esses companheiros da esquerda que fazem opinião e que estão colocando, tentando responsabilizar as mulheres por destampar o fascismo, estão fazendo uma análise equivocada. Porque o que a gente consegue fazer, na verdade, é antecipar o debate político que transcende as eleições, que vai muito além do que isso. Eu tenho absoluta certeza disso. Agora, é óbvio que isso é uma disputa de força. Na medida que a gente colocou a força política das mulheres nas ruas e isso puxou a esquerda para o antifascismo, obviamente o fascismo fez uma reação. Essa reação veio nas redes sociais com muita força e com um nível de degradação muito alto, como também veio do Edir Macedo e do Malafaia fazendo declaração, colocando os evangélicos na campanha. Isso tudo em função da ameaça à laicidade do Estado brasileiro. Com certeza. A gente já vem acompanhando de um certo tempo a ameaça que pesa sobre o Estado secular, a secularidade, a separação entre igreja e Estado, porque essa ameaça, de fato, transforma a luta feminista num atentado contra o fascismo. Com certeza. É um desafio colocado ao discurso fascista. Não, essa ameaça do Estado laico, Zaidan, acho que é super importante você ter trazido, porque a laicidade do Estado significa o quê? Que as igrejas não mandem, né, no Estado brasileiro, vão né? fazer a agenda então, política. essa é uma luta que a gente vem batalhando no movimento feminista há tempos. Liberdade de expressão religiosa. Agora a gente está num momento mais difícil ainda, porque você, inclusive, levantou ainda agora. O que a gente está vendo é a espada e a Bíblia andando juntos. A gente começou a denunciar isso na bancada no Congresso, que a gente chama bancada BBB, do boi, da bala e da Bíblia. Essa articulação já está feita, só que agora ela está se expressando na campanha eleitoral. Se você vai na periferia de Recife, você fizer uma análise da correlação de forças no microcosmo de um bairro de periferia de Recife, você vai ver a aliança das igrejas neopentecostais com o crime organizado. E isso está expresso na candidatura do Bolsonaro. O simbólico disso, dessa eleição, não é à toa que, quando sobe a intenção de voto em Bolsonaro, sobe as ações da Taurus, de uma empresa de armas. A Bolsa de Valores é a prova, não precisa um discurso feminista colocar que está aliado, não. É a Bolsa de Valores que provou isso. Então, que essa aliança entre neopentecostalismo, que eu não digo que são os evangélicos, porque há muito evangélico do bem, né? Eles próprios estão chamando a atenção. Os evangélicos, a frente evangélica contra o fascismo é uma luta muito grande que pessoas realmente cristãs estão fazendo, tanto nas igrejas evangélicas como católicas, contra isso. Mas que há essa igreja de mercado, o neopentecostalismo aliado com o crime organizado para tentar criar um Estado, um narco-Estado no Brasil, né? É muito forte estar se expressando. Você diga que a igreja tem que pedir perdão. Com certeza. Às mulheres. Hoje está nos devendo essa. As homossexuais, as tá minorias, porque ela tem um histórico de ser opressora do gênero e opressora da orientação sexual e dos negros no Brasil, racista, e dos indígenas no Brasil, etc. A gente precisa dar um breve intervalo, mas já a gente volta com o debate aqui no Fora da Curva. Voltar com pontagem. Aí você já volta. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h30. Café Colombo, todos os domingos, 14h. Apresentação: Renato Lima e Marcelo Sandes. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora eu vou mandar pra você.
Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí, deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois, senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Eleições 2018. Neste domingo decisivo para o futuro do país, acompanhe a apuração dos votos aqui na Universitária FM com o especial do programa Fora da Curva. Ao vivo, a análise do Brasil que se desenha voto a voto. As perspectivas para o Estado e o Congresso Nacional que sai das urnas. Neste domingo, 7 de outubro, a partir das 17 horas, aqui na Universitária, com transmissão em vídeo pelas nossas redes sociais. Especial Fora da Curva, Eleições 2018. Jornalismo, crítica e diversidade. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Nove horas, Geraldo Maia. Havia amor, que a vida ave, a vida arde e a manita. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Às 10, Ângela Maria. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Par la peur de te perdre. E às 11 horas, Charles Aznavour. Par ce monde insensé qui grouille dans ma tête. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Estamos de volta com o programa Fora da Curva. Queria lembrar para você que, na verdade, já escutou aí no nosso intervalo, né? Mas que neste domingo, Fora da Curva vai fazer o acompanhamento voto a voto do resultado das eleições, trazendo reflexões e análises sobre o que é que deve vir aí no segundo turno. E aproveitando, Sérgio, você queria também complementar sobre a agenda do segundo turno, né? Quais são essas possíveis mudanças, essa conversa que a gente estava tendo antes do intervalo. Exatamente. A gente sabe, né, que um grande desafio é falar para a população mais pobre desse país. Que, inclusive, se a gente olha para as pesquisas hoje, o voto do candidato Bolsonaro, ele cresce com renda e com escolaridade. Contraintuitivamente, quanto mais informação, quanto mais escolaridade você tem, quanto mais recurso você tem, mais você vota em Bolsonaro. Por outro lado, essa é uma população que pesa menos no eleitorado. A grande 50% do eleitorado brasileiro está nas faixas de renda inferiores a 3 salários mínimos. E essa faixa é uma faixa que vota pouco ainda em Bolsonaro. O problema é que a agenda dos candidatos do campo progressista me parece que precisam ser melhor sintonizadas com as preocupações da população mais pobre. Eu concordo plenamente que, em passando para o segundo turno, quem quer que represente o contraponto a Bolsonaro, Fernando Haddad ou Ciro Gomes, depois a gente até discute quem provavelmente passará. Acho que Haddad é provavelmente o candidato favorito para passar, mas quem quer que passe vai ter sim que contrapor civilização
a barbárie. Isso é um fato, né? E eu acho que a frente não deve se resumir à esquerda. Eu acho que eu vi ontem no debate, claramente, condições de se trazer os candidatos do centro, que não tem nada a ganhar. Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, todos os candidatos ali que se situam no campo democrático, não tem nada a ganhar com o fechamento do regime, né? Agora, o que é que a gente vê? Eu vou só, pra gente conversar mais aqui, abrir o debate, eu vou só citar 2 dados que me impressionam muito. Tenho vários amigos que fazem pesquisas qualitativas. Alguns fazem com grupos de eleitores em gerais, outros fazem com grupos focados só em eleitores do candidato da extrema-direita. O que todos eles me falam é o seguinte: há 3 preocupações que se repetem recorrentemente nesses grupos: segurança, corrupção e emprego. Segurança, corrupção e emprego. E aí eu acho que a gente tem que ser franco. Está faltando no campo progressista propostas claras, simples e capazes de ser transmitida com rapidez, com brevidade, com eficácia sobre essas 3 matérias, né? Essas matérias são reais. Esses assuntos tocam a vida das pessoas realmente. E a gente tem que ter cuidado também, porque, vejam só, vamos comparar também os índices sobre valorização da democracia. Em que pese uma matéria estranha hoje na Folha de São Paulo, dizendo que a democracia está no seu ponto auge de valorização, me parece... Ela própria censurada pelo... Ela própria censurada, Tem né? coragem de dizer isso. O que a gente vê é justamente o contrário. O Latino Barômetro, outros institutos internacionais com credibilidade, têm mostrado que na América Latina o brasileiro talvez seja o povo que esteja menos valorizando atualmente a democracia. Eu estou dizendo isso por quê? Porque do ponto de vista estratégico, se a gente se senta só numa defesa abstrata da democracia no segundo turno, a gente pode ter também resultados frustrantes. A gente tem que bater na defesa da civilização contra a barbárie, mas eu acho que a gente tem que combinar isso com uma agenda concreta, que vá ao interesse daquela camada mais pobre em todo o Brasil, não só do Nordeste, que, graças a Deus, está ainda infensa ao candidato fascista. Porque se dependesse dos homens brancos e de quem ganha mais nesse país e tem escolaridade superior, né? A gente sabe quais seriam os resultados da eleição. Sem dúvida. Eu acho que há um ressentimento grande contra a democracia, produzido pela essa operação Lava Jato com a mídia. Isso. Esse ressentimento está se expressando através dessa adesão, para mim, inaudita, né? Digamos assim, a essa campanha do Bolsonaro. Em qualquer outra situação, esse candidato seria um candidato folclórico. No mínimo, um candidato só folclórico. E ele transformou-se numa forma de galvanização imensa do apoio popular. Agora, por quê? Graças à irresponsabilidade daqueles que destruíram as instituições, criminalizaram os partidos, e prepararam naturalmente o terreno para esse salvador da pátria. É sempre assim. Ele está parecendo um pouco com o Collor. Primeiro entra o trabalho de destruir as instituições, de desacreditar e tal. Aí depois surge aquele que é o outside, que não faz parte daquele ramo e que vem dar uma outra dinâmica totalmente diferente à política. Ele tenta passar essa imagem, apesar de ter 28 anos, né, de vida deputado, pública, né? Como deputado. E tenta passar essa imagem de ser de fora. E tenta também ocupar um espaço de antipolítica, né? E nessa crise de representatividade, nessa crise das instituições, que não é só no Brasil, é um fenômeno internacional, esse tipo de política, antipolítica, pegou aqui no caso brasileiro. Agora pegou também pela ausência. Quer dizer, o próprio centro e a própria direita brasileira que não tem a organização e a proposição capaz, pelo contrário, cimentaram os passos dessa candidatura, né? Criaram uma condição favorável para essa candidatura. Agora eu concordo plenamente. Não dá para falar apenas em democracia, apenas em antifascismo, sem dizer como é que vai ter a comida na mesa das pessoas. Como é que vai ser? 5 anos de crise. São 5 anos de uma crise econômica profunda. Como é que vamos garantir o emprego? Muita gente, na década de 90, a menosprezar a democracia, porque se achava que depois do fim da ditadura, a democracia por si só
ia resolver todos os problemas e as pessoas se frustraram. Então você tem uma crise econômica para debater, que dá até um bom debate aí no segundo turno aqui no Fora da Curva, né? Tem uma crise econômica, tem uma crise das instituições, porque essa questão do judiciário é muito grave, mas também a presença dos militares na vida pública, né, na política brasileira, com força como está vindo, com ameaças, é uma coisa também de uma gravidade enorme. Então, acho que é preciso fazer o diálogo entre emprego, segurança e segurança eu acho até mais grave, porque os planos econômicos para reaquecer e para gerar empregos estão mais no debate. A segurança é exatamente o ponto onde o candidato que está em primeiro lugar, ele pega com a solução fácil, que ele está defendendo, que todo mundo tenha uma arma e que faça a defesa por conta própria. Sim. Obviamente... Terceirizando o problema. Obviamente isso tira o problema da esfera do Estado, né? Joga... Então, essa saída, que não é saída para ninguém, isso é uma maior mortandade que a gente pode ter do que já tem, né? Porque hoje a polícia e as milícias estão promovendo o genocídio da juventude negra nas periferias desse país. Agora, com todo mundo armado, isso vai chegar numa escala imensa. Mas esse problema, a esquerda e o centro tem a obrigação de responder no segundo turno. Podia fazer que é o calcanhar de Aquiles, né, da agenda, a segurança. Quem é que tem proposta para a segurança? Parece que esse é um ponto crítico mesmo. Eu queria fazer só 3 breves comentários sobre o que vocês falaram, né? Primeiro ponto, o que o professor Michel falou, que eu acho muito importante. A comparação com Collor é muito importante, mas eu quero chamar a atenção que o cenário atual ainda é mais difícil. Mais preocupante. Por quê? Porque aquela era uma eleição inaugural. A gente estava começando a democracia. Quem estava desgastado era o regime autoritário. Agora, pelo o próprio professor Michel falou, o ressentimento que se criou com a democracia faz com que o regime democrático que esteja na lona, né? Então é uma situação ainda mais adversa. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é a vinculação entre economia e política. Você veja que a gente só conseguiu consolidar realmente a democracia a partir de 94. Quando a gente conseguiu vencer a inflação. Se a gente volta à conjuntura entre 88, 89 e 94, é uma conjuntura extremamente difícil, né? Então é preciso que a gente una a defesa da democracia com a saída dessa crise econômica e social, né? Que deixa a população num desespero muito grande e, portanto, vulnerável a propostas mágicas. E uma terceira coisa que eu queria insistir é o irracionalismo que está tomando conta de setores da classe média. Vou só dizer o seguinte... vou lembrar uma expressão do professor Bruno Reis, da Federal de Minas. Ele disse há 2 anos atrás: esses juízes e procuradores, com a atitude irresponsável que estão tendo em relação à democracia, eles estão serrando o galho da árvore institucional em que eles estão sentados. Eles próprios estão sentados. Exatamente. Porque a primeira vítima de uma virada autoritária vai ser, não tenha dúvida, o Judiciário e o Ministério Público. Tem que ser enquadrado. Não tenha dúvida. Foi uma criação da democracia. Agora não democraticamente, né, Michel? É outra forma, né? Deixa eu só levantar um ponto que eu queria falar desde o início, que era, primeiro, o fato de que o centro, né, vamos supor, o PSDB, vamos exemplificar aqui, ter aderido ao governo Temer, né? E é o golpe que levou promovido, ao governo Temer, né? Isso. Do outro lado, nós não temos alternativas políticas da esquerda, do campo de centro-esquerda. Eu acho que nos colocou numa situação muito delicada. Falta de renovação, como acho que você tocou nisso, né? Falta de renovação política nesse país. Nós estamos no fim de um ciclo político, que é o ciclo do PSDB e do PT no Brasil. Eu acho que é um fim. Então a gente, quando olha, não olha assim achando que nós vamos começar um novo ciclo virtuoso na política do Brasil, e nem econômico por enquanto, né? Agora, estamos emparedados entre a falta de responsabilidade política do centro, depois desse golpe, que onde eles aderiram, foram ministros até a última hora quase, e do lado de cá de você ter um remanescente, isso. Não é? Petista desse ciclo político. Essa é uma questão que tem que ser discutida depois. É preciso saber o que vai ser depois. E você tinha falado agora há pouco sobre como, bem antes desse momento que a gente está hoje, o Bolsonaro era visto como uma figura mais folclórica, né? Eu estava até resgatando umas conversas que muita gente falava assim, não vai chegar a 12%,
até por uma questão de conjuntura de partidos, etc. E isso diz muito respeito a como a gente tem recebido as pesquisas hoje, né? Porque eu acho que todos os resultados se tornaram um tanto surpreendentes, né? E que acendeu uma luzinha, entendeu? Subida acelerada do Haddad, a queda de Ciro, né? A própria posição lá presa em torno dos 30% do Bolsonaro, que tem feito muita gente, inclusive, lembrar da eleição passada em que as pesquisas não conseguiram antecipar como seria o segundo turno, né? O Ciro tava, o Marina estava sempre à frente e aí o segundo turno acabou sendo com o Aécio. E aí eu queria saber de vocês que leitura vocês têm feito das pesquisas dessa eleição, né? Será que elas estão retratando de fato o que a gente vai ver como resultado no domingo, ou vocês acham que tem uma margem para surpresas? Sempre tem, meu amigo. A eleição é uma caixinha de surpresa. Eleição é uma caixinha de surpresa. Se a gente agarrasse aquilo dali, a gente tava frito. E tem uma pluralidade imensa de agências fazendo pesquisa, né? Outro dia eu vi uma que botou uma matéria paga se desculpando perante o público, uma nova ideia, não sei o quê, porque ela deve ter sido colocada sob suspeição, e como o negócio é mercado, né? Data. Acho que é essa daí. Ela vê a público esclarecer que era séria, honesta, competente, capaz, etc, etc. Há uma imensa pluralidade. Quanto mais aparecem agências, mais fica difícil a avaliação desses métodos que são empregados na pesquisa, né? E como se diz, pesquisa não é o resultado da eleição. Há um imponderável, apesar de que parece que o número de votos de indecisos, etc., está diminuindo muito pela polarização que se criou. Está diminuindo muito em todas. Está diminuindo muito em todas as pesquisas, e eu acho que tem uma coisa fundamental de dizer hoje. Teremos segundo turno. Isso todas as pesquisas, com todas as metodologias, com todos os filtros que essas metodologias colocaram. Você tem os dois grandes institutos de pesquisa, Datafolha e Ibope, que vieram a público dizer o segundo turno existirá. Então isso é muito importante afirmar hoje, porque nós estamos às vésperas, né, da eleição, e há com certeza nas pessoas de boa consciência um pânico em relação a essa possibilidade, né, de não ter, mas absolutamente isso não existe. Eu estou dizendo isso baseada em todas as pesquisas. Independente da credibilidade dessas agências e tudo. Então, acho que isso é muito importante. Quem está na campanha, seguir no seu ritmo de combater a candidatura que está na frente, de quem vota em Haddad ir para a rua, quem vota em Ciro ir para a rua, quem vota em Boulos ir para a rua, quer dizer, garantir essa movimentação, inclusive até quem vota em Meirelles e Marina, porque a votação que se tiver... esclarecer, viu? É muito importante. Vote em quem você quer votar. Não deixe de votar. E não deixe de votar em quem você acredita, no programa que você está defendendo. Exatamente. Porque isso é outra chantagem que é feita. As pessoas, inclusive nas campanhas de centro e de esquerda, fazendo chantagem de que você não pode se posicionar por uma candidatura que você concorde com o programa, porque isso reduz as possibilidades de ter um segundo turno. O segundo turno haverá. Hoje as pesquisas indicam que será entre Bolsonaro e Haddad. Agora, é uma caixinha de surpresa a eleição. Obviamente, pode ocorrer outra coisa. Porém, todos os eleitores conscientes que estão engajados em combater o fascismo, em defender a democracia no Brasil, precisam apostar nas candidaturas que acreditam. Na sua visão programática. Exato. Porque também dá uma sinalização para a sociedade que não existe um campos fechados. É uma discussão de segundo turno. O advento do segundo turno, só para fechar aqui, o advento do segundo turno é uma conquista da democracia brasileira. É um espaço maior de reflexão. É um espaço maior que dá o direito de, no primeiro turno, todo mundo se posicionar pela sua candidatura programática, por aquilo que acredita. E aí, no segundo turno, fazer o bloco, fazer a composição. Isso. Eu chamo a atenção exatamente nesse sentido que Carmen e Michel estavam falando. Pro bloco, há um bloco, eu peguei as 9 últimas pesquisas do Ibope e Datafolha e isolei os candidatos do chamado bloco de centro-direita, né? Eu peguei Geraldo Alckmin,
Geraldo Alckmin, João Almoedo, Henrique Meirelles e Álvaro Dias. Cabo Aciano. Deixei Marina... Não, Cabo não. Deixei Marina Silva de fora porque ela realmente, ela tem uma... Entre o final de agosto e agora o comecinho de outubro, ela tem uma queda muito grande. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: quando a gente pega os outros candidatos desse bloco do centro, e a gente pode também colocar até Ciro Gomes, porque a análise é a mesma, a gente tem um resultado surpreendente em relação ao que os analistas andam dizendo. Esse grupo de candidatos mantém estáveis suas intenções de voto. Sim. Desde o dia 20 de agosto. Ou seja, do ponto de vista empírico, do ponto de vista das principais pesquisas agregadas e vistas como uma tendência, não há migração de votos para o candidato Bolsonaro. Exato, Bolsonaro cresceu, nesse período cresceu. Mas de onde é que vieram os votos de Bolsonaro? Muito provavelmente daquela parcela que se dizia que ia votar branco, nulo ou indeciso, entendeu? Isso é muito importante. E eu vou dar outro dado interessante. O professor Rogério Arantes, da USP, fez um exercício semana passada. Ele pegou as últimas 6 ou 7 eleições presidenciais e a pergunta dele é: candidatos que não vão ao segundo turno perdem ou mantêm votos nas 2 últimas semanas? Uma pergunta extremamente interessante pra gente, né? E ele chegou à conclusão que eles mantêm. Que o segundo turno existe para isso mesmo, como o Carmen estava dizendo. É o seu voto de primeira escolha no primeiro turno e depois vem a composição. Então, Rogério mostrou que na maior parte das eleições no Brasil, na maior parte desde 94, os eleitores que se posicionam em torno de candidatos que não chegam ao segundo turno, eles não abandonam esses candidatos nas últimas 15 dias. Eu tinha uma ideia, que agora estou vendo que não está muito correta, de que aí iria haver uma grande migração. Pode haver ainda. Não, né, veja bem. Mas eu entendo que não, há um certo voto de opinião em alguns candidatos, que não é fácil de mudar assim. Isso. Não é? Os votos que... Assim, outra coisa, que a polarização está diminuindo muito o espaço para essa migração de voto. Sim. Se tivesse 20% de indecisos, ou sei lá, 25%. Caímos para o nível histórico. Mas quando 10%. você vai para uma faixa tão estreita, para mudar de opinião, das duas, ou a pessoa realmente não formou opinião, não tem opinião, ou deve ter acontecido uma coisa muito grave para você abandonar uma opinião que você tem para trocar para o campo completamente contrário. Ou a pessoa sucumbe à ameaça de que pode não ter segundo turno. Por isso que eu acho que é importante a afirmação de que tem segundo turno. Tem segundo turno. Tem segundo turno, isso está garantido. A grande probabilidade é ter segundo turno, né? Eu não... A grande probabilidade é essa. Eu não posso descartar, como analista, que as coisas se liquidem no domingo. Mas isso daí... tem uma possibilidade muito mais baixa que o segundo turno. Porque eu diria até mais, olha, se esses candidatos, porque vamos colocar as coisas no seguinte sentido, né? Esse bloco de centro-direita, me parece que ele é antipetista, mas ele é anti-Bolsonaro também. Ele é anti-autoritário, né? Eu acredito que se esse bloco que está se mantendo, né, são 20, se a gente se a gente colocar Ciro e Marina, são 30 pontos. É uma parcela muito grande do eleitorado. Eu diria que, grosso modo, é 35% com o Bolsonaro, 25% com o Haddad e 30% nesse meio aí. Se essas pessoas não tivessem o mínimo compromisso com a democracia, elas já teriam migrado. Exatamente. E aí eu junto também com o debate de ontem. É por isso que eu olhei muito para os candidatos de centro e de centro-direita ontem. E eu não vi o antipetismo que eu costumava ver anteriormente. Isso era o perigo. Isso é o antipetismo. Não, exatamente. até Marina e Meirelles falaram claramente contra Bolsonaro. O antipetismo está sendo o que nos está cegando os olhos para o perigo da brutalidade autoritária. É preciso que quem é antipetista, eu respeito quem é antipetista, eu acho que o PT errou muito mesmo. Agora, estranhamente, é o partido que sai mais fortalecido dessa eleição. Porque cresceu muito em filiação e porque manteve sua candidatura, que a gente pode discutir se a estratégia foi correta ou não, mas é tão interessante isso que merece também um outro momento de análise. Porque o antipetismo foi muito forte e o PT, enquanto partido, independente de quem concorde ou discorde de suas estratégias, sai fortalecido em detrimento do PSDB, que sai completamente acabado do processo eleitoral. Vai ser julgado rigorosamente pela história por ter aderido
a esse golpe que Com aconteceu. certeza, perdeu qualquer possibilidade de manter seu nome como social ou como democrata. E se não votar contra Bolsonaro, é a pedra, pá de cal nesse partido. Eu respeito, agora eu acho que a gente tem como aliado os 10% de eleitores que ainda estão com Alckmin, que não aderiram à extrema-direita e que, pasmem, vem das camadas, o voto de Alckmin está se tornando um voto muito curioso, está vindo das camadas mais pobres. Talvez o PSDB, nesse momento seu, em que ele foi, né, a classe média, que era a sua espinha dorsal, o abandonou pelo fascismo, talvez o PSDB tenha uma chance de redescobrir um eleitorado popular que é verdadeiramente social-democrata. Oxalá que isso influa. Porque tem 10% que não que vai ser foram muito embora inexpressivo nessa eleição. Para resgatar esse partido que se colocava como partido de centro-esquerda, a esquerda do PMDB. Passou para centro-direita e agora está na direita. Tá numa posição foi substituído, na verdade, né? Porque quem faz o contraponto agora é a extrema-direita. O PSDB foi deixado de lado. Mas o que eu quero, só para chamar a atenção, é esse bloco. Se esse bloco se mantém fiel às suas primeiras preferências, a gente tem segundo turno e a gente vai poder refletir. Teremos segundo turno. Teremos segundo turno. E acabar com essa besteira de que a pessoa que não vota ou vota nulo vai anular a eleição. Isso é uma idiotice completa. Quando você não vota, quando vota nulo, vota branco, vai favorecer aqueles que já estão na frente. Exatamente. Quem mais precisa de votos são os que estão atrás. Exatamente. Se abster ou votar nulo e branco é favorecer quem está na frente. Exatamente. Idiota esse nosso programa, o nosso tempo infelizmente encerrou, né? Passa rápido, dá vontade só de dar o bom dia e abrir para vocês falarem, mas eu queria agradecer bastante a participação de vocês. Então, havendo segundo turno, estaremos de volta aqui para fazer essas análises de conjunturas. Eu acho que de todo possíveis. jeito vai ter que ter uma discussão sobre o resultado da eleição. Queria avisar. Primeiro você tem que ter. Queria avisar nosso ouvinte que domingo, a partir das 17 horas, tem cobertura em tempo real aqui, de voto a voto, aqui no Fora da Curva. Então a gente aguarda vocês nesse domingo, a partir das 17 horas, né? Nas nossas redes sociais. Você encontra o programa de hoje no nosso canal no YouTube, na nossa página do Facebook, e também de todas as outras edições do Fora da Curva, que hoje teve produção conjunta de toda a equipe, locução e roteiro minha, Bruno Nogueira, na equipe de redes sociais, Débora Oliveira, Carol Torpe, Chainan França e trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11 horas.